Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão, como sempre, recheado de informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer trazer conteúdo pra você todos os dias. Então venha pra família Futebolaço, se inscreva aí no canal. Quiser comprar, ó, camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, Lojinha do Futebolaço. O link fica sempre na descrição do vídeo aqui. A gente adquire sua camisa também. Manda a foto da camisa, o tamanho e casaco também, que a gente dá uma analisada. Pelo amor de Deus, em bom estado e original. Dito isso, vamos às informações. Galera, para poder começar a brincadeira, mais uma vez a gente vê o Vasco aí voltando a tomar peso no noticiário, e quem saiu em defesa do Vasco, exaltando muito o Fernando Diniz e essa virada de chave do Vasco na temporada, foi o apresentador da Jovem Pan, o Pilhado, né? O nosso Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, e ele aproveitou para fazer críticas à mídia tradicional aí, porque tem um pouco de má vontade, segundo ele, com o Fernando Diniz. Eu vou deixar com vocês o Pilhado falando do bom momento do Vasco. Confere aí. Ninguém na mídia vai falar sobre isso aqui, não. É isso que eu fico puto. As pessoas, elas criticam quando tem que criticar. Agora, quando tem que elogiar treinador no futebol brasileiro, as pessoas sempre só elogiam os mesmos. Elas têm má vontade com alguns treinadores, cara. Olha o que o Fernando Diniz fez num Vasco onde ele chegou e o Vasco estava destruído. O Felipe Luiz, ele não só venceu o Cruzeiro, que tá brigando no topo da tabela, não. O Fernando Diniz, ele fez o Vasco chegar a 31 gols desde que ele assumiu o Vasco da Gama. Desde que ele assumiu o comando do Vasco. Isso quer dizer que desde que o Fernando Diniz assumiu o comando do Vasco, o Vasco é o time que mais gols fez no Campeonato Brasileiro, cara. Isso tem que ser muito reconhecido, isso tem que ser elogiado. Só que eu sinto que as pessoas, principalmente na mídia, elas têm uma resistência para elogiar algumas pessoas. Eu já critiquei o Fernando Diniz? Já, algumas vezes. Mas quando tive que elogiar, eu elogiei. E agora eu tenho que elogiar de novo. 31 gols, num time que estava destruído, num time que estava desacreditado. Ele impôs o seu jeito de jogar, num Vasco sem confiança. Deu confiança pro time, e esses números aqui, disputando com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo, o Vasco, desde que o Fernando Diniz chegou, é o time que tem mais gols no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele quer jogar futebol, ele propõe jogo, ele propõe jogada, e isso eu sempre vou reconhecer. Então, parabéns ao Fernando Diniz, e eu torço muito para que ele dê certo nesse Vasco, para que o Vasco não só jogue bola, mas também conquiste resultados de novo, o que essa torcida merece, pô. Depois de tantos anos aí, passando por crise, o Vasco é gigante. E eu torço pro Diniz recuperar os resultados do clube, de verdade mesmo. Bom, galera, agora vamos virar a chave e vamos ouvir o homem que acabou de ser citado pelo Pilhado, Fernando Diniz. O Vasco fez um bom jogo ontem, eu quero ouvir alguns temas importantes sobre a visão do Fernando Diniz. Primeiro, ele vai falar sobre a partida, qual foi a visão dele. De cara, ele já discorda que o Vasco soube sofrer contra o Cruzeiro. Ele vai dar a visão dele, porque que ele acha que essa interpretação é equivocada. Ele fala também como se preparou para jogar contra o Cruzeiro. Então vamos ouvir o Diniz passando aí as impressões dele sobre o jogo de ontem. Confere aí. Não é que a gente soube sofrer. Eu acho que o Cruzeiro, quando a gente baixou, é um time que gosta de muita profundidade. Quando a gente não conseguia encaixar a marcação rápido, a gente tinha que descer mesmo, porque não é o jogo do Cruzeiro que ele se sente mais confortável, não é um jogo empurrando o adversário para trás com muita posse. É um time muito vertical. E quando a gente baixou o bloco, a gente não sofreu quase. Eu não lembro do Cruzeiro ter tido uma grande chance, nem do Léo Jardim ter feito uma grande defesa. Eles tiveram muitos chutes, mas não foi chance, chutar a bola lá de longe. Não, a chance, assim, se tiver uma... Hoje existem nas estatísticas mais apuradas a expectativa de gol. Eu não teve expectativa de gol quase para o Cruzeiro importante. Não finalizaram quase dentro da área. A gente tava, quando tinha a bola na área para finalizar, a gente tinha muito mais gente do que eles. Então o time soube se defender bem, não é que soube sofrer. O time soube se defender bem. Eu achei que não sofreu no jogo. O jogo ficou assim, com perigo. O que a gente teve, que faltou um pouco para o time, ter um pouco mais de controle da posse. Eu acho que a gente podia, em determinados momentos, ter tido mais circulação da bola. A gente estava alongando a bola sem ter gente para disputar e para pegar a segunda bola. Outro problema do time foi que a gente perdeu, só no primeiro tempo, perdemos quase todas as segundas bolas.
E essa perda da segunda bola que fez o Cruzeiro ter um pouco mais de volume, mas não foi que eles empurraram a gente para trás, a gente foi onde a gente tinha que ir. E a gente conseguiu se defender bem de um time que é muito bom, que é muito bem treinado e com jogadores que são muito talentosos, no caso do Matheus Pereira, que é o Jorge, entre outros, e um time que está com a confiança lá em cima. Então era um jogo grande, que a gente soube usar todos os recursos que a gente tinha treinado para poder aumentar a nossa chance de vencer o jogo. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição, eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, desses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Bom, galera, e agora virando a chave, queria falar sobre a nossa torcida. A torcida tem cobrado muito, tem reclamado bastante das atuações do Verratti. Eu me incluo, inclusive, nessa lista, mas o Verratti ontem saiu aplaudido pela torcida. A galera queria a saída dele, mas quando ele saiu, teve bastante aplauso. E o Diniz falou da importância do Pablo Verratti na partida de ontem e também porque foi importante a atmosfera e o clima que teve ontem em São Januário. Então o Diniz vai aproveitar para falar também do clima que foi criado em São Januário por parte da torcida do Vasco, que deu mais um show e fez um grande espetáculo na Colina Histórica. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, eles acham que o culpado é errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então, ele foi muito importante. A coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Bom, galera, para finalizar, o Diniz vai fazer um desabafo importante, direto enquanto a janela estava aberta, e faz parte dos companheiros de imprensa, principalmente a galera que é Vasco e tem canais alternativos do Vasco, cobrava reforço, 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 reforço. Veio o Thiago Mendes ali bem na abertura da janela e ficou um marasmo. O Vasco foi fechar os 5 outros reforços dele, considerando o Barros aí que teve um retorno, geral no final. O Carlos Cuesta, então, ali foi nos 45 do segundo tempo, jogar negócio até melado, ele estava indo para o Spartak de Moscou da Rússia, o negócio melou e graças a Deus ele acabou acertando com o Vasco. E o Diniz vai fazer um desabafo sobre essa pressão que eles estavam sofrendo sobre contratações, e ele aproveitou para comentar também o processo interno de como as coisas eram trabalhadas internamente para chegar aos nomes que o Vasco conseguiu chegar, e ele está muito orgulhoso da janela do Vasco. E para fechar, ontem, membros da comissão técnica da seleção brasileira tiveram em São Januário para observar jogadores selecionáveis, e o Diniz foi questionado se ele tivesse que indicar um jogador do Vasco para ser observado para a seleção, quem seria? Ele fala que é meio complicado, mas escolheu um nome. Eu acho que o nome vai te surpreender. Com vocês, Fernando Diniz. Então, a pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo,
Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo. E foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses dois, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações, elas foram muito bem feitas e com muito cuidado e um trabalho conjunto de muita gente. Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção, ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Né? Bom, a coletiva de ontem foi muito extensa e eu vou picar ela aqui em outros vídeos, vamos selecionar outros temas, mas não foi só o Robert Renan citado, não. Ele falou do PH e falou também do Felipe Coutinho, e o Ryan, segundo ele, tem também condição de chegar lá. Acho que hoje, se a gente botar o Léo Jardim também no pacote, acho que são jogadores ali com condição de eventualmente em algum momento pegar a seleção. O Barros é jovem ainda, é uma posição muito concorrida, acho que a gente tem que esperar mais um cadinho, e o Ryan acho que é algo um pouco mais pra frente, até porque a concorrência nas beiradas também é coisa de maluco, mas se o Ryan continuar nessa batida e se desenvolver no Vasco e na Europa, ele vai ser jogador de prateleira muito alta. Então, pensando mais em médio prazo, acho que eu vejo sim o Ryan com boas possibilidades de ser jogador de seleção. Agora, realmente, para cima da Copa eu acho pouco provável, mas não quer dizer que eles não observem o garoto aí, e a gente não sabe também qual vai ser o nível de virada de chave do Ryan, porque o Ryan tá virando a chave muito rápido e tá fazendo coisas aí assombrosas, tá bom? Então é isso, galera, esse é um Fecho com vocês na nossa segunda edição. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouco com mais um vídeo. Tamo junto!